Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, o tema do terceiro volume dos 4 Evangelhos de Rustem é a morte de Jesus no entender dos homens. Essa interpretação em espírito e verdade é baseada nos textos sinópticos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mateus, no capítulo 27, versículos de 45 a 50. Marcos, no capítulo 15, versículos de 33 a 37. E Lucas, no capítulo 23, versículos de 44 a 46. Vamos fazer a leitura com uma tradução jamais adaptada aos textos originais dos 3 evangelhos. Mateus: desde a hora sexta até a hora nona, toda a terra se cobriu de trevas. Por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, meu Deus, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, disseram: ele chama por Elias. E logo um deles correu, tomou de uma esponja, ensopou-a em vinagre e, colocando-a no extremo de um caniço, lhe apresentou para que bebesse. Outros, porém, diziam: deixe, vejamos se Elias o vem libertar. De novo, soltou Jesus em alta voz um brado e rendeu o espírito. Agora, em Marcos, chegada a hora sexta, toda a terra se cobriu de trevas até a hora nona. A hora nona, exclamou Jesus num alto brado: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Ouvindo isso, disseram alguns dos circunstantes: eis que ele chama por Elias. Um deles, então, correu, ensopando uma esponja com vinagre e, espetando-a num caniço, lhe apresentou para que bebesse, dizendo: deixa, vejamos se Elias vem tirá-lo da cruz. Jesus, soltando um grande grito, projetou o espírito. Agora Lucas: era quase a hora sexta, toda a terra se cobriu de trevas até a hora nona. Jesus então, clamando em altas vozes, disse: meu Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Essa passagem é uma das mais discutidas do texto, em termos de apresentação dos textos evangélicos, né? Em termos de apresentação da passagem, do drama, não temos nada historicamente de complexo, porque é um condenado que foi para a cruz e chegou a hora de expirar, né? Chegou a hora de ser considerado morto, né? De morrer. O grande problema desta passagem é que a figura é Jesus Cristo. A figura é Jesus Cristo. E o texto coloca algumas coisas meio complexas.
porque a primeira é a que diz que da hora sexta à hora nona, isso no horário hebraico é de meio-dia até às 3 da tarde. Nesse intervalo, não necessariamente durante essas 3 horas, de meio-dia até às 15, mas neste período os judeus eles cuidavam da hora por período, né? Então era nesse período de meio-dia às 3, tudo ficou escuro. E diz a passagem que toda a terra ficou escura. E segundo, e ele então, esse homem aí, da diferença de outros que foram para a cruz, porque esse homem é Jesus, e diante das denominações religiosas como os nossos irmãos católicos e protestantes, ele é Deus, né? E mesmo assim, diante dos textos mesmos bíblicos, ele é um espírito enviado por Deus, está em missão, e quem conhece a história sabe que ele é justo. Ele, sendo um justo enviado por Deus, na hora da cruz, dá em alta voz exclama, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Então aí cria todo um cenário, então, de discussões, né? De muito papel gasto, de muitas brigas, muitas discussões, para poder entender esta passagem. Vamos primeiro falar dessas trevas, dessa escuridão. Lucas, ele usa uma palavra dizendo que ficou eclipsado o ambiente. Ele usa a palavra a semelhança do eclipse. Ele não está dizendo que houve um eclipse. A semelhança de um eclipse. Evidentemente que não poderia haver um eclipse do Sol. Por quê? E aí nós falamos do Sol porque estava ainda durante o que nós chamamos de dia, né? De meio-dia às 3 da tarde. E por quê? Porque a Páscoa é celebrada em época de lua cheia. E quando há lua cheia, evidentemente não se pode falar em eclipse do Sol. Não existe isso na natureza. E nem um eclipse duraria tanto tempo, né? Esse intervalo de cerca de 3 horas. Então, tem que se buscar uma outra interpretação para essa ideia de que tudo ficou escuro nesse período de meio-dia às 3, né? Quando ele libera o Espírito. A outra passagem que tem que ser considerada com bastante atenção é a forma da morte dele. A gente olhando os textos muito vagar, eu já fiz a tradução de Marcos, né? Ele projetou o Espírito, a gente olhando com vagar, vendo as melhores traduções, e o professor Pastorino traduz assim. É lógico, alguém poderia dizer assim, mas Jorge, o professor Pastorino não traduz essa passagem. Nós só temos publicado os 8 primeiros volumes do professor Pastorino, e nos 8 primeiros volumes não abrange, não fala dessa passagem. Bom, segundo informações de muitos estudiosos, de pessoas ligadas ao professor Pastorino, ele fez a tradução completa de todo o texto, inclusive das cartas e do Apocalipse, até o Apocalipse. Inclusive num sonho, num desdobramento espiritual, eu tive a oportunidade de participar juntamente com 2 grandes médios, o Newton Boechat e o Dr. Gilberto Guarini, sendo levado espiritualmente com a ajuda de um médium de Brasília, aqui do Rio de Janeiro para Brasília, que foi o médium Ariston Santana Pérez, né? Nós tivemos a oportunidade de participar de um desdobramento. E na livraria Legenda dirigida pelo Manuel Emídio, grande amigo do professor Pedro Baldi, embaixador de Portugal no Chile e cônsul de Portugal tanto no Brasil como no Uruguai. Ele tinha uma livraria Legenda no hall do Hotel Nacional em Brasília, na época o principal hotel de Brasília.
essa livraria Legenda, ele dedicava a divulgar a obra do professor Pietro Baldi. Foi o principal órgão, até aquela época, no Brasil, de divulgação da obra do professor Pietro Baldi. E ali aconteceu, na madrugada, o desdobramento, com a presença do professor Pastorino. Ele já na beira da desencarnação, prometendo e dizendo que tinha feito toda a sua tradução, a tradução completa do texto do Novo Testamento. Bom, com o passar do tempo, eu sempre ficando com isso na cabeça, eu perguntava a alguns familiares. E aí, como havia a divisão da família, tanto daqui do Rio de Janeiro como a de Brasília, né? A daqui do Rio dizia que não tinha e tal. Inclusive, algumas vezes eu tive com o filho do professor Pastorino, o Paulo Pastorino, a última vez, inclusive, aqui passeando no Maracanã, e eu, passeando no estádio do Maracanã, né, ali em torno do Maracanã, e ele disse que ele não conhecia, etc., sobre o resto da tradução do professor Pastorino. Passa um tempo, eu fui agraciado com a xerox da tradução do nono volume. Então, um volume que não saiu, né? E tem mais ainda para sair, mas pelo menos o nono, né? Eu tive a oportunidade, um companheiro da Aliança da Fraternidade me fez a doação. E aqui, então, nessa xerox do nono volume, que de alguma forma alguém da família doou para alguém, que passou para alguém e assim, etc., ele chegou nas minhas mãos. Então eu posso ver a tradução do professor Pastorino para essas passagens aqui agora, né? Quer dizer, para o texto que nós vamos analisar agora. E aí, nesse caso, e que ajudou muito, né, para ver em detalhes a tradução da palavra usada para a morte de Jesus. Então ele destaca duas coisas muito interessantes. E aí nós fomos pesquisar em outros volumes, de outros autores, principalmente tradutores, e o próprio texto no grego, para acompanhar o pensamento do professor Pastorino, que nos ajudou, e nós vimos que Mateus, no original, no grego, lá na verdadeira tradução, Mateus fala assim, e liberou, ou melhor, soltou ou deixou sair o Espírito. Isso é muito interessante. Então, quando diz lá, né, o texto aqui de Mateus, nós lemos assim, de novo, soltando Jesus em alta voz um brado, liberou ou soltou o Espírito. Liberou ou soltou o Espírito. Agora, em Marcos, a tradução nós lemos assim, que é a do professor Pastorino. E Jesus soltou um grande grito e projetou o Espírito. Aí nós vamos ver como é que é essa palavra projetar lá usada. Ela é uma interpretação do que realmente está escrito no grego. E é impressionante, porque no grego está escrito assim: e ele soprou para fora. Soprou para fora. Por isso que se traduziu por projetor. Soprar. É como dizia-se, né, que quando lá no nascimento de Adão, na linguagem bíblica, né, que diz, e o Senhor soprou sobre as narinas o hálito de vida em Adão. Né? Deus soprou. Agora nós estamos vendo que no caso de Jesus, né, ele soprou o Espírito, né? Soprou, ou melhor, projetou o Espírito, ele tirou de dentro dele. De dentro dele não, de dentro do corpo. Né? Então é a mesma ideia. Eu, quando fui fazer uma visita ao Egito, nós
passamos por vários tempos, e lá no Cairo, e aí agora estou no Cairo mesmo. E aí, nesses vários tempos, nós acompanhamos nesses templos o processo de mumificação. Até que nós chegamos num tempo em que passamos lá por umas pedras, né? E o professor lá, o guia, perguntou: vocês sabem do templo em que vocês estão? E eu fiquei assim, aí ele chegou perto, né? E a gente estava tudo com fone, né? Para ouvir, né? Com fone de ouvido, e ele então chegou perto, bem assim, do microfone, e fez pá, pá, pá. Em outras palavras, ele então vai dar a explicação. É aqui que o espírito, o hálito de vida sai. E aí há o fenômeno da morte. O que a gente costuma dizer: fulano expirou, deu o último suspiro. Expirou. No caso aqui do texto, acontece isso. Jesus deu o último suspiro, deu em alto brado, em alta voz, expirou. Só que o texto diz que ele fez isso. Então houve um processo de desligamento, um processo de liberação totalmente sob o seu controle, totalmente consciente e, no caso, conduzido por ele. Quando nós estudamos a desencarnação, principalmente nas obras de Chico Xavier, né, o livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz é especializado em desencarnação, a gente vê, e aí eu passo deste livro para centenas e centenas de mensagens de Chico Xavier, somente com jovens, falando sobre as suas desencarnações, e mais de 100 livros. Eu tenho lá em casa cerca de 120 livros do Chico Xavier só tratando desse assunto, de espíritos, quase sempre de jovens que voltam depois de morte, quase sempre por acidente, e que conta na primeira ou na segunda mensagem como foi o processo da desencarnação. E o que a gente vê sempre, que é uma constante, vocês podem observar em detalhes no livro também Voltei, do irmão Jacó, que a desencarnação acontece, mas o desligamento, e aí a diferença, o desligamento, quer dizer, o rompimento do cordão de prata é feito sempre por um espírito de alta envergadura. Por exemplo, já estava considerado morto o Fede filho, ou desencarnado, já estava inclusive com a filha dele, que dava o atendimento. Daqui a pouco chega o doutor Bezerra de Menezes para fazer o desligamento, né? Ou como diz lá o capítulo do livro Eclesiastes de Salomão, no capítulo 12, versículos de 5 a 7. Já está isso na Bíblia. Antes do espírito voltar a Deus que o fez e o corpo tornar-se pó, é necessário que se rompa o cordão de prata, o cordão crítico. Esse rompimento, esse desligamento só é feito por um espírito de alta envergadura. Daí um espírito da postura de apóstolo de Bezerra de Menezes. E quando a gente vê lá Caipachuti, Eurípides Barçanufo e outras entidades assim desse nível, como Bittencourt Sampaio e tal, fazendo o desligamento. Evidentemente, como aquele trabalho mediúnico do Chico Xavier estava sob a orientação de Bezerra de Menezes, o que era mais frequente, dada esta ligação, era a presença do Dr. Bezerra de Menezes. Muito bem. Então, nesse caso, podemos dizer assim, esse liberar do espírito, esse projetar do espírito, esse soprar o espírito, é quem faz, quem conduz, o espírito de maior envergadura que a Terra fez, Jesus. Tá certo? Evidentemente, não podemos falar aqui, não se pode falar, está aí o texto de Rustem falar, o título, né? Morte de Jesus no entender dos homens, no entender nosso, não se pode falar de morte no exato momento em que há todo o processo consciente e conduzido por ele mesmo. E é impressionante como o Corão de Maomé
fala perfeitamente sobre isso, né? Estão iludidos aqueles que acham que ele morreu. Muito bem. Então, nesse caso, nós vemos que Jesus estava no comando, no controle total. E aí, se ele está neste comando, no controle total, a pergunta é: por que esta frase, meu Deus, por que me desamparaste? Frase que é colocada por Mateus e por Lucas. Perdão, por Mateus e Marcos. Lucas não cita esta frase. Lucas vai citar: meu Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? Então também num processo de consciência total e de ligação divina, né? E em João, o evangelista, nós vamos ver a frase, e aí em João a passagem deixa eu ver que eu anotei aqui, em João, lá no capítulo 19 de João, ele fala sobre, eu acho que eu não anotei o versículo, então em João nós temos a passagem de que ele diz: tudo está consumado. E que esta frase também, tudo está consumado, ou melhor, tudo se realizou, nada mais é do que a última frase, ou a última palavra, ou a última expressão do Salmo 22 de Davi, que era um cântico, que é o Salmo 22 do rei Davi, salmo de 1000 anos antes. E que é interessante que quando João fala tudo está consumado, ou tudo se realizou, né, que é a conclusão desse Salmo 22, Mateus e Marcos, quando falam meu Deus, por que me desamparaste? Mateus e Marcos apresentam a primeira frase do Salmo 22. Então é como se fosse o Uróbus, a cobra mordendo o seu rabo. O Uróbus é um símbolo químico, né? De um círculo, né? Se fechando. Então Mateus e Marcos, eles apresentam a frase inicial do Salmo 22. E João conclui com a frase do Salmo 22. Muito bem. Então, o cenário da cruz, podemos dizer assim, está alicerçado no Salmo 22. Agora, o que não se quer calar, o que não pode calar é por que Jesus escolheu esse salmo. Quando se fala salmo, é esse cântico oração para o momento da cruz. Então aqui que está o ponto. Evidentemente que essa frase, meu Deus, que me desamparaste, gerou muita controvérsia. E a obra de Rustem os apóstolos que voltam, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, para fazer a interpretação dessa passagem, e eu acho muito interessante, porque o professor Pastorino, no 9º volume, cita essa passagem de Rustem, nesse texto que nós estávamos dizendo aqui para vocês, ele cita essa passagem, escreve, né, Rustem, que disse que recebeu a obra dos evangelistas, né? Então, muito bem. E o que eles falam? Que foi um dos malfeitores que falou essa frase. E que na confusão dali, eles registraram na boca de Jesus. O que não tem nenhuma dúvida de que estava em profunda confusão. Primeiro que estava se aproximando a hora da Páscoa. Aquilo fervia. Era a hora 9. Se era a hora 9, eram 3 horas da tarde, e aí nós vemos as principais horas de oração, né? Às 6 da manhã, às 9 da manhã,
no Atos dos Apóstolos, fala que Pedro foi com João às 9 da manhã no templo para orar. E aí chegou lá, tinha um paralítico. E Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Então, olha as horas as horas padronizadas pelos judeus. Vamos lá. 6 horas, 6 da manhã, às 9 da manhã, horário de oração, ao meio-dia, às 3 da tarde, e aí fecha o ciclo às 6 da tarde, outra vez. Evidentemente, então, que às 3 da tarde, no momento da Páscoa, a Páscoa já ia começar, faltavam 3 horas, quando a primeira estrela aparecesse no céu, começava a Páscoa, era, como diziam como reza a tradução, a hora nona, a hora do sacrifício da tarde, para abater milhares de cordeiros pascais. Então era a hora que eu morrer milhares de cordeiros, né, que era o último grande momento, a última grande hora, para eles serem preparados, assados, para a festa, que já ia começar. E aí Jesus vai soltar o Espírito, ou projetar o Espírito, né, precisamente num horário conhecido no período pascal como o sacrifício da tarde, a 9ª hora. Com relação à escuridão, a explicação não bate. Por mais que se levante várias e várias hipóteses, né, não consegue se entender. Nós já explicamos aqui que era época de lua cheia e então o eclipse do Sol estaria eliminado. E também eclipse não podia ficar por esse tempo todo. Então por que ficou tudo escuro nesse momento? E aí nós temos uma explicação, mais, podemos dizer assim, evidente, mais psíquica, e uma outra mais mística, mais esotérica, mas podemos dizer assim, intuitiva. A primeira é que Jesus várias vezes no texto, e começa as escrituras assim, começam as escrituras com relação a Jesus dessa forma, em que ele era perseguido por várias pessoas, inclusive pelos espíritos trevosos. E já em várias passagens ele fala, né? Quando os apóstolos saíram para pregar, ele vai usar a expressão: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Depois, em vários outros momentos, ele fala, por exemplo, a Pedro: Satanás quer te joeirar. Em outros momentos, como ali no Getsemane, no Monte das Oliveiras, ele fala: chegou a hora do príncipe do mundo, do príncipe das trevas. Então, repare que podemos imaginar uma pleiade de espíritos inimigos do bem, inimigos do Cristo, inimigos do Evangelho, inimigos da evolução, estavam se batendo para que acontecesse a morte de Jesus. Evidentemente, espíritos atrasados e de alta envergadura sabem muito bem que a morte de Jesus não aconteceria como morte definitiva, porque espírito de alta capacidade intelectual, mas atrasado, sabe muito bem que a vida continua, que o espírito é imortal e que eles mesmos são espíritos. André Luiz fala no livro Libertação dos chamados dragões, espíritos que antes da fundação da Terra, veja bem, há 4 milhões de anos ainda não reencarnaram, ainda não mais reencarnaram. Então, quando ele fala da cidade das trevas, ele fala desse alto comando de espíritos trevosos, que o Evangelho resume com essa passagem, né? O príncipe deste mundo. O príncipe é o principal ou os principais desse mundo. Esse mundo, aqui leia-se um antissistema, esse mundo de desordem, de desequilíbrio, onde não impera a lei de Deus.
E o professor Pietro Baldi, no livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, ele tem um capítulo falando da inteligência do diabo, dizendo que ainda existem espíritos caindo com alta inteligência, mas que estão cada vez mais se reduzindo em termos de poder e sabem automaticamente que eles vão perder o poder e vão cair na matéria. Por isso que eles têm pressa. Têm pressa porque estão já, podemos dizer assim, sabendo que com o passar do tempo eles vão perder a força e vão se limitar. Mas que eles são ainda e guardam inteligência. E inteligência de alto poder, porque é inteligência sistêmica, porque ainda não caíram. Não é um processo de evolução. Depois que você caiu na matéria, começa a evoluir do mineral, vegetal, animal, aí chega no homem, onde que você tem uma inteligência diminuta. Diz o professor Pietro Baldi, é uma inteligência tipo sistêmica. Por isso que são extremamente poderosos. Para esse tipo de espírito, não são esse tipo de espírito que se manifestam nas reuniões de desobsessão normal. Nas reuniões de desobsessão normal, que nós cuidamos e dirigimos, manifestam esses espíritos que estão em evolução, que têm briga por amor, que têm ódio, etc. Aqui nós estamos lidando com essas grandes inteligências. Evidentemente que essas grandes inteligências, eles comandam várias equipes de espíritos sofredores. Podemos dizer que todos os espíritos desequilibrados, todos os espíritos comparsas do mal, estão sob a direção deles. André Luiz, no livro Ação e Reação, chega a explicar das escolas dos obsessores, em que os espíritos vão para a escola para aprender a fazer maldade. E os turnos mudam, tem turnos e orientação. O sujeito vai aprendendo mais a fazer maldade. Mas esses estão no processo de aprendizado com quem? Com os grandes professores do mal. É lógico, então, que os professores do mal, ali perto da cruz, não estão sabendo e não estão torcendo para Jesus morrer. Primeiro que eles sabem muito bem que não vai haver morte. Ora, nós vemos que espíritos assim, como lá naqueles do cemitério lá do Gadareno, que Jesus, os Gadarenos, que Jesus pergunta, como é o teu nome? Chama-me Legião. Chama-me Legião porque somos muitos. Eles falam, né? Jesus, filho do Altíssimo, sabemos quem tu és. Então, eles estavam conscientes, sabiam que Jesus era filho de Deus. Então, eles sabiam que Deus existe, que Jesus era enviado deles e que eles iam perder diante da força de Jesus. Tanto que eles pediram para ir para os porcos. E ainda tentaram dizer, mas nós estamos aqui porque esse cara merece, somos vingadores, ou melhor, estamos fazendo que a justiça se cumpra. Aliás, para ver como é que essa vingança, essa justiça do mal fria age, é bom ler o livro Libertação. Vocês vão ver lá a técnica dos julgadores, né, comandadas por Gregório numa determinada cidade, que está sob orientação dessas trevas muito maiores. Nós explicamos no livro nosso, que nós escrevemos sobre Bezerra de Menezes, que é Os Bezerras de Menezes, o Espiritismo, mas que se encontra também no livro Elucidações Evangélicas, na parte das comunicações, e que agora nós fizemos uma edição à parte. Quer dizer, nós é a Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes, está disponível na internet com o nome do livro As Virtudes Celestes. Nesse livro tem uma comunicação de Antônio de Pádua, dada no grupo espírita, no grupo Espírita Ismael, quer dizer, dentro da Federação Espírita Brasileira, que Antônio de Pádua, também especialista em defesa, em proteção com relação às trevas, ao processo obsessivo, Antônio de Pádua, ele fala que eles eram filhos de Maria, aqueles trabalhadores ali daquele grupo. Estavam sob a proteção de Maria, estavam sob a proteção de Jesus, do anjo Ismael. E que eles deveriam saber que aqueles inimigos que se manifestavam lá no grupo Ismael, num determinado período, não eram inimigos deles pessoais. Eram inimigos de Jesus. Por isso que cabia apenas
que eles andassem na linha, cumprissem o Evangelho, mantessem a oração, a disciplina, o estudo do Evangelho e se entregassem à confiança de Ismael, de Maria e da estrela maior, como dizia o médico Frederico Pereira da Silva Júnior, que é Jesus, porque eram entidades que vinham com o objetivo maior de não permitir, ou frear o máximo possível. Não permitir é impossível. Não permitir é impossível, mas frear o máximo possível a divulgação do Espiritismo, Espírito e Verdade em linguagem evangélica. Fazer o máximo de discórdia, desordem, daí o doutor Bezerra ter se batido tanto com o processo de unificação, a unificação por amor, em que cada um respeite a ideia do outro, mas antes de tudo todos se amem, para que a mensagem do Evangelho pudesse penetrar. Foi uma briga de titãs para Bezerra de Menezes conseguir fazer a implantação do estudo do Evangelho. O discurso é sempre esse, né, de se bater contra a religião. Porque não é porque é contra a religião, não é porque é contra Jesus em particular, ou contra o espiritismo cristão em particular, ou contra aquele livro em particular. O problema não é ser contra Rustem, não é ser contra o Evangelho segundo o Espiritismo, como se brigou tanto no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec teve até de mudar o nome, de imitação do Evangelho para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque já em 1864 já se desconfiava e briga, achando que ele queria era bajular a religião. Não é que seja contra a religião. O grande problema é que a religião faz a reforma íntima das pessoas. Aí está o problema. Não é o livro em si, ninguém, essa coisa que brigo contra Rustem, brigo contra o Evangelho, porque aí ficam naquela discussão toda, Mateus falou isso, não falou, aí fica nessa briga, Jesus falou, meu Deus, porque me abandonar, falou, não falou, aí, isso é o detalhe. O problema é de se bater contra o Evangelho e ficar dizendo que o Espiritismo não é religião, não é para a religião não entrar. Ou melhor, a mensagem do amor e você se moldar e se transformar. O que as trevas não querem é perder terreno. Porque se você é religioso, aceita profundamente qualquer obra religiosa, qualquer mensagem do Evangelho e fica no campo da polêmica, da briga, para eles está ótimo. Tá certo? Então para eles estava muito bom que cristãos na forma católica e cristãos na forma protestante se matassem, como aconteceu na noite de São Bartolomeu em 1572. Não há problema nenhum aceitar Jesus assim, tá certo? O que eles não querem é a reforma íntima. Então, quando se bate com Jesus na cruz, naquele momento ali em que Jesus disse, chegou a hora desse mundo, esta vibração é não com relação à morte em si de Jesus, para Jesus em particular, é qual o efeito que ela causaria nas pessoas, de desânimo. Ele morreu mesmo, ele nos deixou, agora nós temos que fugir, tá vendo? Pregou tanto, acabou na morte, acabou na cruz. É isso que levar o que diz Humberto de Campos, a filosofia da dúvida. Será que ele ressuscitou mesmo? Essa desgraça, podemos dizer, da astúcia, essa astúcia da desgraça é que é o significativo. Então as trevas, ela estava no comando, podemos dizer assim, não no comando de Jesus, mas no comando do povo, curtindo o máximo em que as pessoas zombassem, aquela zombaria toda. Quanto mais zombaria, mais pessoas fracas, descrentes, mais vibração ruim, pensamento ruim, de descrença acontecia, de falta de fé. Ou imagina aqueles judeus todos ali que poderiam acreditar no Messias, no Cristo, e eles esperam o Cristo, ficariam adiando o processo e ficariam, tá vendo? Se ele morreu na cruz, não pode ser o Cristo. Pronto.
Não é a morte em si na cruz, é que eles não aceitaram. Não aceitando. E quantos não aceitaram? E quantos depois, quando foi pregado para os romanos, quando foi pregado para os gentios, de uma forma geral, de todas as localidades, questionaram isso. Mas como é que pode? Como é que pode um cara tão elevado, um enviado de Deus, ou um Deus, como depois algumas correntes religiosas vão colocar, pode ter morrido na cruz? Esse é o momento. Evidentemente que esta turba, esses espíritos que estão no comando do mal, que são aquilo que fala a comunicação de Antônio de Pádua, os verdadeiros inimigos de Jesus, eles atraíram o máximo de outros espíritos do mal que estão em processo de evolução. Como espírito do mal que está em processo de evolução? É o caso de todos os desequilibrados e fracos como nós mesmos. Tá certo? Aí nos arrastaram, cada um começou a emitir o pensamento, ou mesmo aquele pensamento de tristeza, de desânimo, até aquele que aceitava Jesus. Até o que aceitava Jesus, perdemos. Sabe? Pensamento de derrota. Você gosta de Jesus, você nem queria que ele fosse para a cruz, mas perdeu. Agora não dá para fazer mais nada. É o fim. Toda aquela esperança, um cara tão legal, acabou. Essa é em parte vitória do mal. Isso tudo criou um mar de desespero. E arrastando o máximo de espíritos sofredores para aquele ponto ali, nós estávamos no epicentro da história. Tanto que naquele ponto a história vai ser dividida em antes e depois. Nós estávamos não só no epicentro da história, mas no epicentro, ou no ponto central da grande mandala do planeta Terra. Ali era o centro, podemos dizer, do pensar planetário. Esta comunidade negativa, não podemos falar comunidade no sentido de pensamento comum do mal, do desprezo, da fraqueza, se congregou o máximo possível, se reuniu. Então formavam duas congregações. Daquelas que estavam com Jesus, essa é uma congregação, um grupo, uma comunidade, a comunidade celeste que estava com Jesus, realizando um determinado trabalho, e aquilo que Jesus chama a hora deste mundo, que é a congregação dos espíritos do mal, comandando todos os outros espíritos fracos para aquele momento da cruz. Era o grande campo de batalha em que o mal achava que ia vencer. O mal achava que estava no comando. Tá certo? E que poderia espalhar o máximo da descrença do chamado evangelho da dúvida, da descrença, da morte, do fim. E aí, naquela gritaria toda, naquela confusão toda, vem um salmo, o Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Marcos, por isso é a diferença, né? Mateus fala assim, vamos pegar o pedaço de Mateus, que diz assim, tá lá, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Marcos fala, Eloi, Eloi, sabachthani, que quer dizer, ó meu Deus, como é um canto, Mateus bota mais entonação, Marcos bota mais entonação, não é meu Deus, é um cante. Então, ó meu Deus, essa é a única diferença entre Mateus e Marcos. E a palavra lá no original é Eli, lama sabachthani, mas Eli é a abreviatura, vamos cada vez entrando mais no processo de aprofundamento. A palavra é Eli, no hebraico. E no vocativo de Marcos,
Quando ele fala, ó Eli, ó Eli, ó meu Deus, ele fala, o evocativo é Elami. E aí vem o texto. O texto, né? Eli, Eli, meu Deus, por que me desamparaste? O resto da frase é que é uma mistura do hebraico com o aramaico, que era a língua popular falada. E aí cria-se uma confusão quando, com Eli e Elame, naquele tumulto de gente que estava passando por ali, eu falei que era o momento em que estavam caminhando muita gente para ir para o templo, mesmo o local da crucificação, o Gólgota, sendo fora dos muros. Muita gente estava acampada fora dos muros da cidade, porque eram milhares de pessoas, ou vivendo em casinhas em torno ali de Jerusalém, aquela gente passando para entrar na cidade, para ir ao templo fazer os seus sacrifícios, quem matava o cordeiro para a festa da Páscoa eram os sacerdotes. Então, por isso que estavam ali de passagem, e fizeram todo aquele ambiente de zombaria e de grito, de desespero, e estando duas outras pessoas crucificadas que deviam estar falando também, os outros crucificados, o chamado Dimas e Gesto. E segundo a revelação que nós lemos de Dimas, lá da época de Allan Kardec, que nós lemos o texto na íntegra na reunião passada, e já tínhamos falado dela numa outra reunião, Dimas disse que já viu outros dois crucificados ali. Então era muita gente falando, e naquele tumulto todo havia também, nada impede que muitos começaram a gritar, inclusive a orar. E qual é a oração que fazia? A oração que fazia, as muitas variadas, e uma oração protetora era a do Salmo 22. Então outros também podiam estar rezando o Salmo 22. E ainda rezava a tradição que Elias, aí eu estou falando agora do profeta Elias, o profeta Elias era também considerado um protetor. Porque como reza a tradição, que aparentemente ele não morreu e foi arrebatado em cavalos de fogo, como fala o primeiro livro de Reis, e então se ele foi arrebatado em cavalos de fogo, evidentemente, achavam que ele era poderoso. E diz as Escrituras que ele iria voltar, ia ser o precursor do Messias. Então ele era uma ideia de espírito protetor. Então muitos também evocavam o Elias, ou tinham o Elias como um protetor. E aí tem uma outra situação interessante, é que a palavra Elias, vamos colocar agora em outra cor, para a gente visualizar um pouquinho melhor, a palavra Elias se escreve Eli, e que a abreviatura é L-I-Y-Y-L-A. Eu vou repetir, L-I-Y-Y-L-A. A abreviatura dessa palavra, e se usava muito isso, por exemplo, eu já falei para vocês que a palavra Jonas é uma abreviatura de João, Johannes, aí fala Jo, por exemplo, abreviatura de João. Tudo bem? O filho do Simonal, o Simoninha, que dizia que aqui no Brasil chamavam Simonal de Si, falando do pai dele. É uma abreviatura de Simonal. Assim, uma abreviatura, a abreviatura de Elias, né, é Eli. Então, repare que aqui o Eli está muito claro, é muito parecida a palavra Eli com o início da frase do Salmo 22, que Jesus começou a orar em cântico. Eli, Eli, ou com o evocativo, Elame, Elame. Aí, naquele tumulto,
Eles começaram a gritar: ele está pedindo ajuda de Elias. Ele está pedindo ajuda de Elias. Vamos ver se Elias vem salvar ele. Mas aqui que está um ponto importante, porque nós vimos que eles estavam ali zombando de Jesus. Muitos paravam e diziam: olá, por que você não se salva? Se Deus gosta de você mesmo, por que você não desce da cruz? Esse Deus, eles falavam Deus, eles falavam Adonai, porque eles sabiam que a palavra que eles não podiam pronunciar era Yahvé. Por que o Yahvé não te salva? Mas eles não podiam pronunciar o sagrado nome de Deus, então eles botavam Adonai. Mas eles, conhecendo o Salmo 22, sabiam que o Salmo 22 fala em Yahvé. E aí fazia uma confusão tremenda, porque Jesus estava recitando o Salmo 22 e eles falando em Elias. Quando o Salmo não está falando de Elias, está falando de Deus. Eli é Deus, não Elias. Então, como nós estávamos num ambiente de zombaria, no fundo eles estavam zombando, como se estivesse dizendo assim: ele não tem nem capacidade de receber a ajuda de Deus, ele nem pede por Deus, ele está pedindo a ajuda de Elias. Ou então era uma zombaria mesmo, para trocar as palavras, ele querendo se concentrar, vamos imaginar, na cabeça deles. Só que Jesus estava no comando. Ou os outros ladrões, querendo se concentrar na oração, falando de Deus, Deus, e o cara dizendo: está falando de Elias. Aí talvez o cara vai até parar a oração para rebater: eu não estou falando de Elias, eu estou falando de Deus. Aí criar um inferno, até para te atrapalhar na oração. Por isso que diz Gustavo, e não se pode negar isso, que a frase foi apresentada por um dos que estavam ali para morrer na cruz. Que houve esse estado de confusão, houve, porque o texto usado por Jesus não é Elias. E eles começam a dizer: vamos ver se Elias quer ajudar. Ele está pedindo por Elias. Não, é Eli, ou melhor, Deus, ó meu Deus, por que me abandonaram? Então ele está falando de Deus. E as explicações vêm sobre ele. Entenderam o tumulto, a confusão e a vibração ruim, a troca de palavras, né? Naquele estado de falta de concentração, tinha de imperar as trevas. Não negamos nada disso. A outra coisa que tem que ser levada em consideração é que tudo ficou escuro da hora nona, da hora sexta à hora nona. Da hora sexta à hora nona. Se a gente fizer aqui uma escadinha, a escadinha da evolução, a escadinha da libertação, o tarô pode muito bem nos conduzir nisso. Por exemplo, não só o tarô, mas a numerologia. Repare que o número 6, em que nós temos a melhor imagem dele, a estrela de Salomão, a estrela de 6 pontos, é onde nós temos a presença de 2 triângulos. Um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Tão bem estudado pelo professor Petro Baldi no livro Queda e Salvação. Aliás, todo o livro Queda e Salvação do professor Petro Baldi é o estudo gráfico dessa figura. E, no fundo, é a ideia de que se chega um momento, e essa é a ideia do número 6, é o momento da opção. Ou você quer descer em evolução, ou você quer subir em evolução. Por isso que na carta do tarô aparece um ser espiritual, numa espécie de cupido, e uma pessoa com 2 mulheres. É a carta do namorado. Quem você vai escolher? No fundo, é quem o cupido quer te direcionar. E às vezes o cupido te direciona para alguém e você quer outra, e cria, né, toda uma confusão. Ou será que você vai fazer a escolha certa, segundo a vontade do alto, que nada mais é que aquilo que está estabelecido no seu coração? Então repare a carta do namorado, que não tem nada a ver com os namorados
necessariamente aqui na Terra, só como uma das vertentes, é a carta da escolha. Então, por que você está enamorado? Você está enamorado pelo céu ou pelo dinheiro? Está enamorado pelo espírito ou pela matéria? Está enamorado pelo teu corpo ou está enamorado por uma vida de bem? Está enamorado pelo teu dinheiro ou está enamorado pela caridade? O que te conduz? Essa é a opção. Você quer continuar aqui? Quer se afundar mais? Quer gozar cada vez mais no mundo material ou quer subir? Então esse é o número que começa essa percepção essa definição, perdão. E evidentemente, se você escolhe do 6 para descer, um triângulo de descida ou de evolução, você já está na escuridão. Se você começa a subir ali para frente, você começa na escuridão a sair dela. Começa a acender a pequena luzinha para sair dela. Só que agora, quando você faz essa opção para a evolução, para o bem, vem um ataque das trevas para te pegar. Vem um imã do antissistema, como diz o Pedro Baldi, ou o campo magnético do antissistema, ou os chamados inimigos, antes de tudo, do Cristo, dizendo: não, nós não podemos perder um correligionário. É como os políticos ficam apavorados quando uma pessoa aprende a ler e escrever, né? A ter critério, porque aí não vota nele. Começa a pensar e votar naquele que é da sua melhor opção. No fundo, eles querem o votinho de cabresto. Quanto menos você pensar, no fundo, quando você começa então a pensar nas coisas do bem, o mal vai perdendo terreno. Então o ataque das trevas passa a ser pesado. Por isso que não tem santo que passa aqui sem sofrer e sofre para o diabo. Quando você faz a opção pelo bem, vem toda a força do mal querendo te arrastar. Então é como se fosse uma nuvem negra atrás de você. E que cada vez vai ficando mais acirrado quanto mais você é determinado. Porque quanto mais você é determinado, mais você evocando poderes maiores, porque quando você é menos equilibrado, basta aquele cara do mal da esquina para cuidar de você. Mas quanto mais você tem poder de comando, imagina o Francisco de Assis que antecipar em 300 anos a Renascença, como o mal veio fazer tudo para atacar Francisco, para desvirtuar ele do caminho. Então o 6 começa nas trevas. Aí vem o próximo passo, que é o 7. Então do 6, você vai para o próximo passo, que é o 7. O 7 é a carta do destino, é a carta do carro. A carta do carro. O carro aí é uma carruagem, em que nós temos um cavaleiro comandando 2 cavalos. Um cavalo tem uma cor, outro cavalo tem outra cor. Um cavalo quer ir para a esquerda, outro cavalo quer ir para a direita. E o comandante tem que ficar ali, segurando o carro, segurando a carruagem e bridando os cavalos, bridando a animalidade e fazendo a animalidade submissa a ele, botando a animalidade na ordem, dando freio, bridando. O bridar é que machuca os lábios do cavalo e o cavalo obedece. Então ter a voz de comando e dirigir o seu destino, fazer que o GPS aconteça. Porque se deixar, os cavalos querem cada um ir para um lado e fazer os instintos querem comandar. E então você tem um caminho lá, está lá no GPS, eu quero ir para tal lugar, destino céu, destino Cristo, destino bem. E aí você tem que policiar as animalidades e fazer acontecer. É um período de luta, por isso que ainda continua um período de treva, de dificuldade, fora que vem todas as forças interiores, não querendo perder da negatividade, querendo te combater também, fazer você perder o controle. Aí, vencendo essa etapa, vem a etapa do 8, o estágio 8, a hora 8. O 8 na carta tarô é a da justiça. Mas se nós olharmos, é uma mulher nua, ou melhor, nua, sem nenhuma vaidade, sem nenhum segredo, sincera, aberta, honesta,
e com a espada para baixo, não em forma de guerra e de combater. Ela é, podemos dizer, um ajustamento, numa harmonia. Ela tem uma balança na mão, e essa balança na mão tem que estar em equilíbrio, medir as coisas num verdadeiro espírito de equilíbrio, numa balança perfeita. A melhor imagem, e nós vimos isso muito no Egito, nos templos, era a deusa Maat, que recebe aquele que morre no plano espiritual. Todo aquele que desencarna é recebido pela deusa Maat, que é a deusa da justiça, que é precisamente a representação dessa carta 8. E ela mete a mão no peito daquele que está chegando no plano espiritual e arranca o coração dele. E ela pega e bota o coração na balança. E na outro prato da balança ela bota uma pena. E aí como é que está o equilíbrio desse coração espiritual e fluídico com relação à pena? A balança está em equilíbrio? Se está em equilíbrio, significa que ele é leve como a pena. Se não está em equilíbrio, ele é pesado. Ou como disse o professor Petro Baldi no livro As Nunes, é barôntico, é pesado, é material, é carnal, é interesseiro, ou mais do que isso, é cheio de culpa, é cheio de ódio, aí está com o coração pesado. Por que pensais mal em vossos corações, de Jesus? Com peso, o coração está pesado. Então o 8 é chegar a esse estado do equilíbrio perfeito. Até você chega no 9, que é o grande velho. O 9 é o número na evolução mais velho. Não existe número mais velho do que o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois do 9 tem que recomeçar a etapa. Vai do 1 botando 0. Aí recomeça um novo ciclo. Mas dentro de um ciclo, o mais antigo é o 9. Por isso que o 9 é o velho. Nas representações místicas do 9, ele é um vovozinho. Ele é um sábio barbudo. É o máximo da maturidade. Por isso que a carta 9 do tarô é do eremita. É um velho com luz própria. Agora ele chegou à condição de luz. Agora ele tem luz. Antes, tudo era trevas. Agora ele botou a luz. Ou melhor, é como Jesus disse, brilhe a vossa luz. A luz brilhou, saiu para fora. Então, o esoterismo dessa palavra, que do 6, da hora sexta, hora nona, era tudo trevas em toda a terra, é assim. Quer dizer, não é que seja o fato histórico só, espíritos sofredores estavam ali, espíritos do mal, e o ambiente ficou negativo. Visto pelo plano espiritual, estava tudo em trevas. Visto também pelas redondezas ali de Jerusalém, também a própria vibração do ambiente fez com que tudo ficasse também escuro. Muito bem. Mas é mais do que isso, esotericamente, quando você toma a decisão de evoluir, do 6 até o 8 é a batida, é a busca, é a aflição, até chegar ao 9 que você chega à plenitude e adquire luz própria. É o eremita. Você vai caminhar com a própria luz. Adquire luz. Agora terminam as trevas. Por isso que é deste momento em diante que Jesus ressuscita. Na hora nona, a história se divide à vitória do Senhor. Muito bem. Agora, a pergunta é que Jesus passa por todo este processo recitando o Salmo 22. E esse Salmo 22 era profundamente conhecido ali dos apóstolos. Eu trouxe aqui um livro muito interessante do Erich Fromm, um grande pensador do campo da psicologia no século XX. O Erich Fromm, no seu livro O Espírito de Liberdade, ele tem um apêndice chamado O Salmo 21, porque algumas edições botam 21, hoje já está corrigido e sabemos que é o 22. Mas ele está falando desse salmo mesmo, né? Então eu só vou ler o nome do capítulo e depois vou corrigir. O Salmo 21 e a paixão.
corrigindo, é o Salmo 22 e a Paixão de Cristo. Erich Fromm diz assim, olha que interessante. O Salmo 22 desempenhou um papel decisivo na história da crucificação de Jesus. Mateus, no capítulo 27, versículo 42, conta: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, meu Deus, por que me desamparaste? O Evangelho cita a versão em aramaico e o texto em hebraico, daí a confusão com Eli ou o Eli. Muito bem. E ele diz algo assim impressionante. Ele vai dizer assim, é tão estranho, ele fala como psicólogo, é tão estranho Jesus, sendo quem é, na hora do martírio, está em desespero. Aí ele vai conversar com algumas autoridades religiosas e explica que Jesus é Deus e homem. Então ele, como Deus, ele não estava em desespero, mas como homem, ele estava em desespero. Só que Joana d'Arc, por exemplo, Joana d'Arc não era Deus, era homem, ser humano, tá certo? E na hora da cruz falou Jesus, Jesus, e não ficou, porque eu estou desamparada. Então Joana d'Arc, que não tinha a condição divina, só a condição humana, falou Jesus. Pedro, que só tinha a condição humana e não a condição divina, né, na hora da cruz, né, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ser comparado a Jesus. Então estava nesse desespero, né? Estevão estava em estado de êxtase, né, vendo a figura crística. Então ele conta aqui algo muito interessante. Ele diz que o Rabi Akiba, um dos grandes rabis dos primeiros tempos do cristianismo, ele fala que isso está no Talmud de Jerusalém, na parte Berekot, no capítulo 9, versículo 7, linha 14b, ou no Talmud babilônico, também nesse mesmo tipo de livro, Berekot, na parte 61b, então ele dá bem a definição da tradição judaica, dizendo que quando o Rabi Akiba estava sendo molestado, não, como é que chicoteado, martirizado, tá, pelo general romano, né, ele estava feliz, estava rindo. Aí o general perguntou por que ele estava assim, por que ele estava fazendo isso. E ele disse que ele passou a vida inteira falando Shema, que é a grande oração judaica, né? Meu Deus, tu és o único. Eu tenho que amar a Deus com todo o meu espírito, com toda a minha vida, com todo o meu corpo. E ele disse que não tinha momento mais principal dele, de toda a trajetória da vida dele, que ele passou a vida inteira fazendo essa oração. Aliás, eles usavam até pendurado as caixinhas na testa e nos braços com esta frase pendurada, para eles sempre estarem lembrando dela, né? Meu Deus, eu tenho que te amar com todo o espírito, com toda a minha vida, com todo o meu corpo. Ele disse que aquele momento era o momento que mais significativo para ele, que ele conseguiu mais amar e entregar a vida dele em amor a Deus. Olha, isso o Rabi Akiba. E Jesus, meu Deus, por que me desamparaste? Então, o nosso Erich Fromm, que é judeu, psicólogo, né, ele explica com muito detalhe. Diz ele assim, a resposta a essa intrigante questão parece ser simples. Na tradição judaica até hoje, o livro do Pentecoste, os livros do Pentecoste, ou partes semanais destes, ou algumas orações, são citadas pela primeira frase ou primeira palavra, como por exemplo, Bereshit, que é o Gênesis, que é a primeira palavra, no princípio, Bereshit,
Por isso que o nome bíblico, o livro Gênesis, que é o primeiro livro bíblico, né, é Bereshit, que é a primeira palavra do livro. Deuteronômio é a primeira palavra do livro. Números é a primeira palavra do livro. Levítico é a primeira palavra do livro. E ele ainda explica mais. Alguns salmos também são citados pela primeira frase. Alguns salmos também são citados pelas primeiras palavras. Por exemplo, o Asherei, que é o Salmo 1. O Al-Nahat Bavel, que é o Salmo 136. É possível que na época de Jesus, nos primeiros evangelhos, o Salmo 22, em analogia com o hábito, fosse também citado pela primeira frase importante. Então, quando Jesus fala, meu Deus, por que me desamparaste? É o nome do Salmo. Não que Jesus estivesse dizendo o nome do Salmo. Mateus e Marcos, por ser tradição, só botou o nome do Salmo. Não quer dizer que ele só falou aquela frase, ele falou o Salmo inteiro. Bom, ele continua explicando. Em outras palavras, o Evangelho nos conta que Jesus, ao agonizar, recitou o Salmo 22. Assim sendo, não há problemas a ser resolvido. Como já vimos, o Salmo começa em desespero, mas termina numa fé e esperança entusiástica. Por isso que João, o evangelista, coloca na boca de Jesus a última passagem do Salmo 22. Então ele começa em desespero, e nós temos que ver por que começa em desespero, e termina numa visão apoteótica de fé. Ele ainda diz mais. O texto da narrativa da crucificação mostra também claramente que os autores dos dois primeiros evangelhos, Mateus e Marcos, deveriam ter tido em mente a íntegra desta canção do Evangelho 22. Assim, em Mateus, no capítulo 27, versículo 29, fala dos soldados romanos que zombavam dele. E o Salmo 22, versículo 7, diz: todos os que zombam, todos que me veem, zombam de mim. Mateus, no capítulo 27, versículo 42, diz: os que me veem, zombam de mim. E Mateus, no capítulo 27, versículo 43, diz que Deus o livre agora, se o ama. O Salmo 31:8 diz: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mateus, em 27, versículo 35, diz: repartiram os seus vestidos, lançando sorte. O Salmo 31, versículo 18 diz: repartiram entre si os meus vestidos e lançaram sorte sobre a minha túnica. Além disso, o Salmo diz: transpassaram-me as mãos e os pés. E aí vai. O que ele está tentando mostrar? Que Mateus e Marcos tinham o Salmo 22 inteirinho de cabeça. E o que Jesus falou na cruz foi também um Salmo inteirinho de cabeça. É que como o Salmo é grande, e vocês vão ver, são muitos versículos. Começa aqui, no meio da página, e leva a página todinha, são 31 versículos, é imenso o Salmo. Se eles fossem botar no texto o Salmo inteiro, era complicado. Então eles só colocam o início da oração. É como se tivesse assim: e Jesus recitou o Pai Nosso. Não precisa botar que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. O Pai Nosso, nós já sabemos tudo. Para quem é judeu, já sabe tudo. Como para quem é cristão, quando falar e recitou o Pai Nosso, já sabe o resto todo. Tá certo? E como eles tinham um salmo na cabeça, eles colocam várias outras passagens do salmo
que eles zombaram dele, que eles dividiram a roupa dele, que eles não quebraram as pernas de Jesus. Aí ele vai citando em várias passagens pedaços do Salmo, mostrando que eles tinham corretamente o Salmo todinho na cabeça. Então, antes de fazermos uma explicação da frase do meu Deus, por que abandonaste? Vamos ler o Salmo 22 na íntegra, já com a tradução feita pelo professor Pastorino. É inédita essa apresentação. Vocês vão receber essa bênção, depois poderão estudar, né, na gravação. Mas o professor Pastorino, então, ele faz a tradução do Salmo 22. E depois a gente vai fazer a interpretação mais esotérica da passagem, ou espiritual da passagem, espírito e verdade. Vamos lá. Esse é um salmo, é um cântico, é o salmo do homem perseguido e justo, falando para Deus. Então o homem é perseguido e é justo, está orando para Deus. Melhor ainda, ele está cantando. E esse salmo, quem fez esta música e esta letra foi o rei Davi. Começa assim: meu Deus, por que me desamparaste? Melhor seria a tradução: ó meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão longe das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Tu, Santo, habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou um verme e não homem, opróbrio dos homens, e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim. Falam com os seus lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou em Yahvé, que ele o livre, pois nele tem prazer. Mas tu és que me tirastes do ventre, o que me fez confiar no seio de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde o útero, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te afastes de mim, pois a angústia está perto, e não há que me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera, derreteu-se no meio de minhas entranhas. Minha força secou como um caco, e minha língua se me pega ao paladar, e nu puseste-me no pó da morte. Pois se rodearam cães, e ajuntamento dos malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre as minhas roupas e lançam sorte sobre minha túnica. Mas tu, Yahvé, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, e desde as pontas do unicórnio tu me respondeste. Então anunciarei teu nome a meus irmãos,
louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis a Yahvé, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, descendência de Israel, porque ele não desprezou, nem abandonou a aflição do aflito, nem escondeu dele seu rosto. Vou repetir esse versículo 24, que é importantíssimo. Porque ele não desprezou, nem abandonou a aflição do aflito, nem escondeu dele seu rosto. Antes, quando ele clamou ou ouviu. Meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão Yahvé os que o buscam. Seus corações viverão eternamente. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão a Yahvé. Todas as gerações das nações o adorarão em sua presença, porque o reino é de Yahvé e ele dominou entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, como também os que não podem reter sua vida. A posteridade o servirá. Falará de Yahvé de geração em geração. Chegarão e anunciarão sua justiça ao povo que nasce, porque ele o realizou, ou ele o consumiu. Ou consumou. Muito bem. Então, está aí o salmo, foi esse salmo que Jesus cantava, mas não só Jesus orava e cantava esse salmo, mas outros ladrões judeus condenados também deveriam estar orando. Outros do povo que gostavam de Jesus também podiam estar orando este salmo. Tá certo? A pergunta é por que o salmo começa assim? Meu Deus, por que me abandonaste? E continua o salmo todo falando de positividade. Eu vou te louvar, tu não vai me afastar nunca de mim, você nunca escondeu a sua face de mim, você sempre me amparou. Quando os nossos pais precisaram de você, você estava presente, eles confiaram e você ajudou. Eu vou falar para todas as nações e todas as nações vão te servir, o reino será teu. E mais do que isso, né? Nós vamos cantar o teu nome para toda a congregação, e no futuro, mesmo os que morreram vão te cantar também, e mais aqueles que nasceram serão obras tuas, e no final tudo será consumado, ou tudo será realizado por você mesmo. Ora, é um salmo de uma positividade extraordinária. O problema é que aparece inicialmente de forma negativa. É o homem de desespero passando por uma provação aqui na terra. Homem de desespero passando por uma perseguição. Imagina o rei Davi, que confiava tanto em Deus, confiava tanto em Yahvé, numa batalha, né? Ou diante de uma doença, ou diante da perseguição dos inimigos, ou quando o seu filho, por exemplo, se bateu contra ele. Então, diante dessa situação, que ele se sentiu acuado, inclusive Davi teve de fugir, né? E ele fala: eu sou um homem que preciso de ti, Senhor. Eu oro dia e noite para você. Eu oro dia e noite pedindo a tua ajuda. Estou em desespero. Perdi o meu reino. Ele foi expulso do reino dele, Davi. Perdi o meu reino. Mas no final ele vai mostrar: mas você não me abandonou nunca. Nunca escondeu a sua face de mim. Eu vou te cantar para todas as nações e tal. Esse é o Salmo 22. Daí ele vai cantar no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu tenho comida aberta na frente dos meus inimigos. A minha mesa é farta. Ficou claro? Jesus está cantando isso. Agora, por que ele começa com meu Deus, por que me abandonaste? E bota isso e falando de Yahvé. Vamos tentar entender. Professor Perduval
diz que quando o espírito é criado no sistema, ele é tipo Cristo. Cristo não é o nome de Jesus, Cristo é um título. O nome dele é Jesus. Cristo era o nome antes de ser Jesus, é o ungido. Daí dizer Petrubaldi, o ser sistêmico é tipo Cristo. Todos nós, por isso nós falamos de Cristo interno, todos nós temos esse Cristo interno, todos nós somos Cristo no sistema, tá certo? E nós caímos. E conforme que a gente caiu, a gente perdeu o contato com ele. Eu acho que eu me chamo, como é que eu estou nome? Jorge. Eu já não me identifico mais com o meu Cristo interno, com o que eu sou em essência. Aí antes da minha reencarnação, eu fui Manuel, Joaquim, Pedro, Benedito, mas sem identificação com Cristo. Eu estou evoluindo para eu me identificar com aquilo que eu sou em essência, na qual Jesus era perfeitamente identificado. Jesus Cristo, ele era perfeitamente identificado com Cristo. Tá certo? Então quando a gente cai, a gente perde essa sintonia. E fica sem ver a divindade. E como a gente sempre colocou a culpa em Deus, a gente pergunta por ele: onde estás que não me responde? Onde estás que eu não te escuto? Mas é que você é que ficou cego, você que ficou surdo, você que fechou o seu coração. Diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 621A, que nós esquecemos e desprezamos a lei de Deus que está na nossa consciência. Ela já está com a gente. Mas por que a gente não vê ela? Porque a gente esqueceu e desprezou. Então onde estamos? E aí começa todo um processo de busca. A evolução, subir das trevas para a luz, o processo de evolução, subir essas escadinhas aqui, e nós colocamos da hora sexta para a hora nona, quando a gente toma a decisão de ir para o bem, a gente está no escuro. A gente não vê a face de Deus. Aliás, diz o Livro dos Espíritos, só o Espírito puro vê Deus. Aliás, é a frase de Jesus. Está lá no Salmo, lá na Bem-aventurança, quando ele diz, lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurado o puro de coração, porque esse verá a Deus. Mas o puro de coração, quando morrer, lá na carta da justiça, a pena e o coração vão estar em pé de igualdade. E quem não tem culpa, a luz brilha. Ele entra no nível 9, no velho, na maturidade, no eremita. Ora, então, por enquanto que você está neste processo, em que você caiu, Deus te abandonou. Agora, como foi o filho pródigo que abandonou a casa paterna, se foi por livre, espontânea vontade que nós deixamos o contato crístico, ou o contato divino, ou a casa paterna, e nos afastamos para uma terra estranha, onde que nem a vagem dos corpos queriam nos dar, foi uma tomada de decisão nossa. Diz o professor Petrubaldi que no sistema era para a gente dizer um sim rotundo, poderosíssimo, de adesão à vontade divina, à lei divina. Mas não quisemos, nos afastamos, dissemos um não à vontade divina. E aí geramos a nossa queda. E agora, quando a gente volta para Deus, todo o processo da volta a Deus, as provas, os testes, a cada teste que a gente passa, é um pequeno sim, é uma pequena confirmação de uma vitória alcançada. Você tem que dar o teu sim. Eu quero. Não tem nenhum processo evolutivo que não seja sim, eu quero, sim, eu concordo, sim, eu amo, sim, eu me sacrifico. Todo o processo de evolução é um processo de sacrifício, de derramamento de sangue, diz Paulo de Tarso. Não há salvação sem derramamento de sangue. Relembro em linguagem espírita ou em linguagem darwiniana. Não existe evolução sem sofrimento. E o sofrimento nada mais é do que renúncia, carregar a sua cruz e negar a si mesmo. Quem quiser me seguir. Agora, quem quiser seguir o Cristo, é o sim da pessoa. O homem perguntou: como é que eu faço para te seguir? Ele vende tudo, dá aos pobres e me segue. Ah, mas é que eu tenho muitos bens. Ah, eu não posso porque eu vou enterrar meu pai.
As pessoas dizem não ao processo. Quando você diz o sim, esse é o processo da libertação. Quando você disse não a Deus, agora você tem que dizer o sim. Esse é o sim de Maria. A primeira pessoa a dizer para os céus: eu aceito a empreitada crística. Sim, eu aceito ser mãe. Que seja feita a tua vontade, eu sou escrava, que ele faça de mim o que ele quiser. Esse é o sim. Então, quando Jesus vem aqui, e ele também passou por a chamada a queda, é lógico que quando ele veio para cá já estava completamente realizado, mas ele quis, perante a lei, mostrar como a coisa funciona. Ele agiu como um de nós. Daí dizer muito bem Paulo de Tarso, na carta aos Filipenses. Esse é o grande paradoxo cristão. Ele, abandonando o centro da luz, ou a condição divina, a condição de filho de Deus, né, viveu como homem e morte de cruz. E a pior morte, como diz Paulo, a morte do condenado. Naquela época era o pior tipo de morte. Era para o estrangeiro que não tinha direito a nada. Então, como ele veio viver na nossa condição, ele assumiu a nossa humanidade para nos deixar o exemplo. Ele mostra que todo o processo evolutivo é esse. Você começa sentindo: meu Deus, por que me abandonaste? E termina com a certeza de que ele cuida da sua vida, que ele nunca afastou a sua face de você. Ora, Santo Agostinho dizia isso: Senhor, eu te procurava em todas as religiões, em todas as filosofias, está no livro Confissões. Nunca te encontrei, mas que admirável contradição, Senhor. Tu sempre dentro de mim e eu estou longe de ti. Ó. Então, é isso que o Salmo diz. No fundo, ele mostra que é uma contradição. Ele está dizendo que o primeiro versículo, meu Deus, por que me abandonaste? É uma contradição. Porque já ele vai dizer: tu nunca abandonastes o aflito. Nunca abandonou. E segundo, ele diz: e nunca voltaste a tua face para mim. Sempre teve voltado. Deus está sempre voltado para nós. O problema é que a gente não enxerga. Então o próprio Salmo conserta. No início começa: que tu me abandonaste, eu rezava de noite e tu não me ouvias. Aí ele vai e conserta: não, tu nunca se abandonou, nunca me abandonou, a sua face sempre esteve virada para mim. Tá certo? Aí o Salmo vai numa grandiosidade, numa apoteose, e fala que no final ele vai reinar de todas as formas. Mas só que o Salmo não fala de Deus no seu aspecto absoluto. O Salmo fala de Iod, Ré, Val, Ré, ou do Yahvé. O Salmo fala desse Cristo interior. Jesus estava falando da própria essência dele mesmo. Nós abandonamos a nossa essência, nos perdemos de nós mesmos, e o processo evolutivo é encontrar a luz que somos nós mesmos e que está dentro de nós. Daí diz Jesus: brilha a vossa luz. É o Logos, voltar, fechar um ciclo dentro de nós mesmos. Por isso que o Salmo todo é ele cantando para Yahvé. Quem é o Yahvé? É o que eu sempre disse, que Yahvé é ele mesmo. É ele mesmo. Mas no processo evolutivo é aquela essência que se deixou e que agora tem que se retomar para se identificar com o eu Cristo, que dizer: já não sou eu mais, é Cristo que vive em mim, para mim viver é Cristo. Aí ser um com essa essência. Nesse exato momento, então, a grande pergunta é que todo o processo de evolução é que chega numa hora que o plano espiritual te ajuda. Ele te ajuda sempre, mas tem um momento que ele te deixa e você tem que dar o teu sim. Tá certo? O plano espiritual veio, falou com Maria, conversou, disse que ela é ave, cheia de graça, que ela era tomada do Espírito de Deus, né? Que ela seria a mãe do Messias, a maior revelação da história, e etc. Aí ela faz a pergunta: como se dará isso se eu não transo com nenhum homem, se eu não conheço o varão? Aí ele explicou o magnetismo, como aconteceria, a sombra divina vai te envolver, ou o Shekinah, é a vibração divina, o campo magnético divino, podemos dizer assim, as vibrações energéticas vão fazer esta criação dentro de você. Houve toda a explicação para Maria. Depois ele silenciou. E agora? Aí ela te dá o sim.
Eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim segundo a sua vontade. O plano espiritual, ele para nos ouvir. Toda a vida de Joana d'Arc, os espíritos estavam com ela. Margarida, o anjo Miguel, todos estavam, né, Catarina, todos estavam presentes na vida da Joana d'Arc. Mas na hora da fogueira, ela tem que dar o sim dela. Jesus. Cadê as minhas vozes? E aí ela tem que dizer o sim. Pedro teve que dizer o sim dele. Toda a vida de Pedro, de Paulo, de todos os espíritos protetores estão sempre com ele. No final, a pessoa tem que dizer o sim. Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz, você tem que dar o seu sim. E o processo é, como você abandonou Deus, ele também, não que ele te abandone, ele não te abandona nunca. Ele vai para uma dimensão mais elevada para você, como se, num aparente vazio, dar o teu sim. Eu quero, eu entrego nas tuas mãos. Por isso que Lucas vai colocar nessa passagem, quando Deus vai para uma vibração mais alta, podemos dizer a vibração divina, e aí some da visão crística, e aí então tem que dar um sim mais forte ainda, para dizer o sim absoluto. Aí ele tem que dizer: nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Por que, meu Deus, me abandonaste? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. São duas frases que parece que não batem. No exato momento que o Senhor se afasta, você tem que dizer agora o teu sim, se entregar a Ele. É sempre um processo de cada vez mergulho maior na divindade. Porque senão, você é robô. É o plano espiritual dirigindo a tua vida e te conduzindo. Você tem que dizer o sim. É o momento do teste, que o professor sai e deixa o aluno. Agora é você, aluno. Você tem que responder a prova. Se você não responder a prova, você não muda de ano. E aí ele responde a prova e muda de ano. É isso. Não é que o professor abandonou o aluno. Ele deu toda a matéria. Agora o aluno é que tem que responder, mostrar que adquiriu aquela nova situação, aquela nova consciência. Então, Jesus vai falar disso para a gente em outra passagem, e aí eu encerro, e que ele explica de forma muito clara. Os apóstolos estavam pegando espigas e comendo. E chegaram alguns e falaram: os seus discípulos não fazem jejum? Que nem os de João Batista, que nem os fariseus? E ele fala: como que eles vão fazer? Como a noiva, né, e os visitantes, os convidados da festa, vão fazer jejum por enquanto que o noivo está presente? O noivo está presente, é festa, todo mundo come. Mas quando o noivo foi embora, aí eles vão fazer jejum. Quando o noivo foi embora, aí não vão ter Jesus. Agora eles vão ter que dar o sim dele. E aí eles vão dar o sim para poder se aproximar do Cristo. Porque senão continua aqui. Que trabalho que Pedro ia fazer para evoluir? Que trabalho que Mateus, Lucas ou qualquer outro ia fazer para evoluir? É necessário que ele parta para que você vá em direção a ele. Tanto que ele diz: eu vou preparar-vos um lugar, e para onde eu vou, vocês irão também. Para onde eu vou? Então, preparar um lugar para quê? Para onde ele vai, a gente consegue também, quer dizer, ir para a estatura dele, ir para o nível dele. E ele vai preparar esse lugar, quer dizer, essa trajetória para a gente. Agora, se ele não vai, a gente continua. Tudo que eu tenho dúvida, eu pergunto a ele, ele me responde. Quando que eu vou ter a autoridade de deixar de ser aluno e passar também a ser mestre? A me encontrar. Tá certo? Aí, então, tem uma frase de Jesus, quando ele fala do Espírito de verdade, que a verdade é de nós: conhecereis a verdade vos libertará. Você com a verdade vai ter um encontro com Cristo. Ele diz assim: é necessário que eu vá para que ele venha. Ora, se ele já veio, para que vai? Mas é necessário que eu vá para que ele venha. Ora, o ir é te deixar agora sozinho. E aí você dá o seu sim.
João capítulo 16, versículo 22. Estão tristes porque não me verão, mas vivereis. E aí a alegria tomará vocês. E ninguém poderá tomar esta alegria de vós. Que alegria de ver Ele. Mas por enquanto vão ficar tristes, porque não me verão. Ó, ele estava numa dimensão, ele vai para outra. Não me verão, mas me vereis. E aí ficarão alegres. E agora, porque me viram numa nova dimensão, cresceram, esta alegria por terem crescido, ninguém tomará de vós. Por isso que Pedro foi para a cruz e foi para a cruz feliz da vida. Como Aquibá, né? O Rabi Aquibá, nós vimos, estava sendo torturado pelos romanos, feliz da vida. Né? Como Joana d'Arc na cruz, Jesus. Então é necessário que eu vá para que ele venha. Não me veem, ficam tristes. Aí corre. Você então faz jejum. Fica com jejum de Cristo, jejum de comer Cristo. Porque ele sai de perto, não é jejum de comida. Jejum de Cristo. Tanto que ele é o pão da vida. Venham, me comam. Façam isso. Faz isso. Corpo e sangue, me comam. Façam isso em minha memória. Mas aí não veio. Começa o jejum crístico. O jejum de Cristo. Francisco, ele fala maravilhosamente bem isso. O pão nosso que é teu filho me dai hoje. O pão nosso que é teu filho. É comer Jesus. Então, fazer jejum de Cristo é quando ele vai para outro nível, pouca dimensão. Aí a gente fica triste. Aí começa a fazer um jejum. Que é ele. Como Teresa d'Ávila, que chorava porque queria Cristo. Dizia que era uma noite de trevas, da sexta até a nona hora de trevas. Por isso que ela dizia, uma noite de trevas quando ela não estava com Cristo. Ela queria o encontro com Cristo, e quando estava em encontro com Cristo, aí puder luz. É necessário que eu vá para que eu venha. Então, meu Deus, por que me abandonaste? É a mensagem da cruz. Ele começa, por que ele começa com esse salmo? Porque essa história. É necessário então que ele vá para que você possa dar o seu sim. Aí ele dá um sim imediato. Só que no caso dele foi automático. Por enquanto que os outros ficam buscando em várias possibilidades, esse sim, ele deu de imediato. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por que me abandonaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está aí o meu sim. Eu te quero. É isso. Muita paz.